Pessoal, bem-vindos a mais um exercício de equações diferenciais. Nesse vídeo a gente vai calcular essa equação diferencial, tá? Que ela é conhecida como a equação de Hermite, tá? A gente vai calcular a gente vai fazer a letra A, B e C, tá? Primeiro A, então. Usando o fato de que x igual a zero é um ponto ordinário desta equação diferencial, determine a sua solução geral sob a fórmula de série de potências em torno de x igual a zero. Explicite os quatro primeiros termos em cada uma das soluções y1 e y2, que constituem o sistema fundamental de soluções dessa equação diferencial. Então, a gente vai ter essa equação diferencial com coeficientes variáveis. Tranquilo? E o lambda é uma constante. E essa é a equação de Hermite. Bom, a letra A gente vai começar a resolver primeiro. Então, letra A. Em torno de x igual a zero. Olha só, se o centro é em x igual a zero e x0 é um ponto ordinário, então há uma série de Taylor para a solução em torno deste ponto. Então a gente pode escrever a solução sob a forma y de x igual ao somatório de n igual a zero, tá? Até mais infinito, de an x menos zero na n. E a nossa derivada primeira, em relação a x, vai ficar o seguinte. Até infinito, n que começa em 1, de n vezes an de x na n menos 1. Tá? E aí a y2 igual ao somatório de n começando em 2 agora, vezes n menos 1, estou derivando aquilo ali, vezes a n, vezes x na n menos 2. Tá? Tranquilo? O que eu estou fazendo? Estou procurando as derivadas para colocar na equação diferencial e ver o que acontece, que é o que a gente sempre faz. Então, colocando na equação diferencial, na equação diferencial a gente vai ter o somatório de n, começando em 2, vezes n menos 1, vezes a n, de x na n menos 2, menos 2x, estou colocando na equação diferencial, somatório, até infinito, de n começando em 1, essa é a nossa derivada primeira, vezes n, a n, que multiplica x na n menos 1. Mais, vou trocar de caneta, mais o nosso lambda vezes a suposição ali do y, n começando em 0, a n, x na n, tudo isso igual a 0. Nessa primeira série aqui, bom, o que a gente quer fazer? A gente vai tentar fazer todas as séries começarem no mesmo n. Então, eu vou fazer o seguinte, para essa primeira aqui, eu vou fazer a substituição m igual a n menos 2. Então, o n é igual a m mais 2. Então, eu vou ficar com o seguinte. Somatório de m igual a 0, tá? Porque n é igual a m mais 2. Então, aqui dentro vai ficar m mais 2, que multiplica m mais 1, tá? Estou colocando ali dentro, de a m mais 2 vezes x na m, menos o somatório, eu vou passar esse x lá para dentro, então esse x na menos 1 vai sair com aquele x na 1. Então lá dentro eu vou ficar com 2 na n, a n, x na n. E aqui n igual a 1, e aqui até o infinito, mais o somatório de n igual a 0 até o infinito, de lambda, coloquei o lambda para dentro, vezes a n, x na n. Tranquilo? Então eu vou fazer todas começarem em 1, tá? E essa aqui eu vou fazer começar em 1 e essa aqui também começar em 1 para ficar igual a essa aqui.
tá beleza? Então sempre assim, eu tento diminuir a ordem e depois aumentar para deixar... Geralmente vai ficar para um somatório em 1 aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar m igual a 0 aqui dentro. Então eu vou ficar com 2 vezes A2, quando m for igual a 0, tá? A2 vezes x na 0, tá? Mais o somatório até infinito. Como eu tirei o n igual a 0, agora vai sobrar só a partir de n igual a 1, então aqui dentro eu vou continuar com agora n ali, n mais 2, bom, é só um nome, né? Então eu posso chamar de n, esse m, n mais 1, a n mais 2 vezes x na n, menos o somatório de n igual a 1, estou copiando essa parte agora, 2 vezes n, a n de x na n, mais o somatório de n igual a 1, aqui, n igual a 1, lambda a n x na n, ainda não igual a 0, porque na verdade isso aqui não começava em 0, então eu estou tirando o 0 daqui, mais lambda vezes a 0, estou colocando 0 ali, vezes x na 0, agora sim, tudo igual a 0. Agora a gente separa tudo que multiplica o x na 0 e tudo que continua dentro de uma série da mesma série. Porque tudo aqui está sendo de 1 a infinito, então a gente pode juntar todas essas partes aqui, que estão dentro das séries que vão de 1 a infinito, e todas as partes vão de x na 0. Então, juntando tudo que multiplica x na 0, a gente vai ter 2 vezes a2, mais lambda, e aí o somatório de tudo ali, a gente está só juntando tudo que está dentro do somatório de 1 ao infinito. Beleza? Ó, aqui tem a contribuição de 2n a n, então tudo está sendo multiplicado por xn também. Tá? E aqui, lambda a n, e aqui vem esse n mais 2, n mais 1, a n mais 2. Nós queremos chegar na nossa relação de recorrência. Bom, aqui a gente vai ter o seguinte, x na 0 vai ter que ser igual a 0. Toda essa parte aqui vai ter que ser igual a 0, só que x na 0 é 1. Então a gente vai ter que 2a2 mais lambda tem que ser igual a 0. E nessa parte aqui também a gente precisa que seja igual a 0 isso aqui, porque a gente tem igual a 0 desse lado aqui. Esse x na n aqui não é 0 nunca, e isso aqui também não é 0. Então a gente precisa que cada uma dessas partes seja igual a 0. Então a gente vai ter n mais 2 vezes n mais 1, a n mais 2, menos 2n a n, mais lambda a n, tudo isso igual a 0. Então a gente tem essas duas equações aqui. Aqui faltou uma coisa importante, né? A gente tem um A0 aqui multiplicando esse lambda, né? Não pode esquecer. Porque a gente tinha um A0 aqui, ó, multiplicando esse lambda. Multiplicando o x na 0, tá? Então, a gente está atrás da nossa relação de recorrência. A nossa relação de recorrência está aqui embaixo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar o maior, né? O AN mais 2, em função do menor. Então, a gente vai ter um AN, isolando isso aqui, a gente vai ter um AN, que está multiplicando 2n menos lambda. Tudo isso aqui está sobre, passando por lá dividindo, n mais 2, que multiplica n mais 1. Então, nossa relação de recorrência fica dessa forma, né? Através dessa equação 2. E através da equação 1, a gente tem o seguinte. A gente tem que A2 é igual a menos lambda A0 sobre 2. Então, olha só, aqui tu tem que sempre verificar o seguinte. Eu tenho n aqui a partir de 1, né? Porque nosso somatório começava em 1, tá? E o seguinte, o que acontece se eu fizer n igual a 0 na relação de recorrência? Eu vou ter o A2. Se n for igual a 0, aqui eu vou ter o A0, e aqui vai ser menos lambda, então a gente tem em cima igual, e aqui vai ficar 2 vezes 1, então vai ficar 2. Então, isso aqui está dentro da relação de recorrência, então a gente não precisa disso aqui mais. Tá beleza? Então, agora, a gente já tem para o n igual a 0. Então, a gente pode incluir, agora sim, a gente pode incluir o 0 aqui.
Tranquilo? Agora, para escrever a nossa solução, a gente precisa ir colocando dentro da relação de recorrência, que é isso aqui, a equação 2, cada um dos n's e ir construindo os nossos coeficientes da frente das soluções, tá? Então, para n igual a 1, eu vou fazer aqui do lado, tu pode ir fazendo junto. Para n igual a 1, a gente vai ter um A3, né? Na relação de recorrência lá, bota 1 lá no n. A gente vai ter um A3, que vai ser igual a 1, que multiplica 2 menos lambda. Tudo isso sobre 3 vezes 2. E para n igual a 2, a gente vai ter o A4, que é o próximo, vezes A2, que multiplica 4 menos lambda. Tudo isso sobre 4 vezes 3. Só que olha só, o nosso A2 a gente já tem. Então a gente vai ficar com o seguinte, em função do A0, porque o A2 está em função do A0. Aqui a gente tem o A2. Então a gente vai ficar com o seguinte, menos A0, que multiplica o lambda, 4 menos lambda. Tudo isso sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 1 eu coloquei na mão ali. E agora, para o n igual a 3, a gente vai ter o A5, e do A5 a gente vai ter o A3, lá na relação de recorrência, 6 menos lambda, dividido por 5 vezes 4. Tudo isso igual a 1, que multiplica 2 menos lambda, 6 menos lambda. Tudo isso dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha só, por que eu fiz isso? Bom, porque o A3 a gente já descobriu, e é isso aqui. A gente está tentando escrever através do A0 e do A1. Essa aqui é a moral da nossa relação de recorrência, a gente escrever em função de A0 e de A1 e depois encontrar a nossa y1 e nossa y2. Então, eu vou escrever mais termos aqui, n igual a 4. Para n igual a 4, a gente vai ter um A6, que vai ser A4. Essa que é a moral da relação de recorrência, é ficar essa recorrência de termos. A4, que multiplica 8 menos lambda, 6 vezes 5. Bom, o A4 a gente já tem ali em cima. Então, para n igual a 4 vai ficar o seguinte, menos A0 vezes lambda, vezes 4 menos lambda, 8 menos lambda, tudo isso sobre 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. E agora eu vou escrever um último aqui, tá? N igual a 5. Então a gente vai ter um A7, que vai ser o A5, que multiplica 10 menos lambda. 6 e o 7, tá? Então a gente já tem um A5 e a gente vai ficar com A1, tá? 2 menos lambda, 6 menos lambda e 10 menos lambda. Tudo isso sobre 7 até multiplicando o 1, tá? É 7 fatorial, na verdade. Então, olha só. Todos que são pares estão multiplicando o A0 e todos que são ímpares estão sendo multiplicados por A1, dependem do A1. E todos que são ímpares dependem do A1 e todos que são pares dependem do A0. Bom, nossa solução então vai ter essa forma aqui. Como a gente encontrou cada um dos coeficientes, a gente vai então ter a solução geral. A y de x, bom, olha só, a gente começou com uma série de potências, a solução de uma série de potências é uma série de potências. Então, a gente vai ter A0 mais A1 vezes x, tranquilo, mais menos A0 vezes lambda, tudo isso sobre 2, né? Esse aqui é o nosso A2, vezes x ao quadrado, mais A1 vezes 2 menos lambda, tudo isso sendo dividido por 3 vezes 2, vezes x ao cubo, mais, a gente vai escrever todos que a gente encontrou, mais menos A0 vezes lambda, vezes 4 menos lambda, tudo isso dividido por 4 fatorial. Vou escrever o fatorial já, tá? Tudo isso vezes o x na 4, mais A1, que multiplica 2 menos lambda,
6 menos lambda. Tudo isso dividido por 5 fatorial. O x na 5, segue a ordem aqui o fatorial do x. Mais. Então aqui eu continuei escrevendo os termos, a gente vai ter menos a zero, toda essa parte aqui, que é o nosso A6, né? É o nosso A6. E o nosso A7 vai ser tudo isso aqui, tranquilo? Então olha só, todos os ímpares aqui, x na 7, 7 fatorial, todos os ímpares estão dependendo de A1. Então a gente pode separar A1 e A0, tranquilo? Então escrevendo, vai ficar dessa forma aqui. A y de x vai ficar igual a... Quem está multiplicando a 0 é 1 menos lambda sobre 2 fatorial x ao quadrado menos lambda aqui vezes 4 menos lambda x na 4. Só os pares estão no A0, né? 4 vezes 4 fatorial, né? Menos lambda vezes 4 menos lambda vezes 8 menos lambda x na 6. E aqui 6 fatorial. Isso aqui segue, tranquilo? Uma série de potências para essa primeira solução. Aí, agora, o A1 mais, né? O A1, que está multiplicando quem? O A1 está multiplicando o x, mais 2 menos lambda x ao cubo. Tudo isso sobre 3 fatorial. Mais 2 menos lambda, 6 menos lambda, x na 5, 5 fatorial, mais 2 menos lambda, 6 menos lambda e 10 menos lambda, x na 7 sobre 7 fatorial. E isso aqui segue, também porque é uma série de potências. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem y de x, que é igual a A0 vezes y1 mais A1 vezes y2. Então, olha só, a nossa solução nessa equação diferencial de Hermite, ele depende desse lambda, e para cada valor desse lambda, que é uma constante, a gente vai encontrar os polinômios de Hermite. Tranquilo? Então, se a gente fosse encontrar os polinômios de Hermite, a gente teria o seguinte, que seria a letra C desse exercício, a gente teria o polinômio Hn de x, né? Com o lambda igual a 2n, tá? Que foi dado no exercício, pode voltar lá e dar uma olhada, que é x na n, 2 na n. É parecido com isso. Então a gente vai ter o seguinte, um polinômio, se tu substituir ali dentro o lambda por 2n, tu vai ter os polinômios de Hermite. Então, se tu colocar lá dentro, tu vai ter mais uma tripa gigante, só que aqui na frente vai ser Hn de x, e para cada n tu vai ter um polinômio diferente. Eu vou listar alguns aqui, daí tu vai colocar lá dentro esses 2n e vai substituir ali e vai encontrar cada um desses polinômios. Aí nessa nova série de potências dos polinômios de Hermite, para cada n igual a 0, tu vai ter um polinômio igual a 1, para n igual a 1 tu vai ter um polinômio x, para n igual a 2 tu vai ter 1 menos 2x ao quadrado, e para n igual a 3, e assim por diante. E aí tu pode construir através dessa igualdade de lambda ser igual a 2n. Então esses são os polinômios de Hermite. E aí vai aumentando, cada vez maior vai ficar esse polinômio, melhor aproximado vai ser, né? Então é isso aí, espero ter ajudado. Essa questão é extremamente grande, né? Todas as questões de equações diferenciais com coeficientes variáveis são bem grandes. Espero que tenha te ajudado. Coloca na velocidade 2, aí se tu achou um pouco devagar, né? Mas tu tem que fazer cada um desses passos, criar os polinômios através desses n's aqui, tá? Encontrar a relação de recorrência. Não te esquece de verificar se isso aqui, se todas as equações já não estão na relação de recorrência. A relação de recorrência é o que relaciona o AN mais 2 aqui com o AN, com o anterior. Então, os polinômios, os coeficientes têm relação entre eles. E aí, tu
tem que também lembrar dessa derivada aqui. Quando tu vai derivar a primeira vez, fica n igual a 1. Quando tu vai derivar a segunda vez, fica n igual a 2 aqui. Tu pode abrir isso aqui, quando derivar, vai perceber isso aí. Tu pode reescrever os termos aqui para n igual a 0, aqui nessa parte aqui, n igual a 1, 2, 3, e a mesma coisa precisa aqui, n igual a 1, 2, 3, e aí tu vai ver que satisfaz a derivada, vai satisfazer que o somatório começa em 2 para a derivada segunda e começa em 1 na derivada primeira. Então é isso aí, espero ter ajudado nessa questão, que é bem difícil. Então, valeu e falou!